Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas que surgem sobre revisão de aposentadorias no INSS. Primeiro, é importante você entender o que é a revisão de benefícios para então entender quais são as principais dúvidas sobre esse tipo de procedimento. A revisão de benefícios, ela tem como objetivo fazer uma reanálise do benefício que está sendo pago por você. Geralmente, isso é feito quando você ou o INSS percebe que houve alguma falha na hora de ser concedido o benefício previdenciário. Então, por exemplo, imagine que você se aposentou por tempo de contribuição antes da reforma e dentre os seus anos de contribuição, você exerceu 4 anos de atividade especial e quis converter esse período em tempo comum. Porém, na hora de analisar o seu benefício, o INSS entendeu que esses 4 anos não eram consideradas as atividades especiais, embora você tivesse o tempo suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Após você perceber que o Instituto errou, você pode entrar com um pedido de revisão para demonstrar o seu direito àquele período de atividades especiais que pode fazer com que o valor do seu benefício aumente. Então, esse tipo de revisão é a chamada revisão de fato. Ou seja, a revisão nasce devido a um fato que o INSS não considerou na hora da concessão do benefício. Também existe a revisão de direito, que é decorrente de teses jurídicas geralmente criadas a partir de novas leis ou novos entendimentos dos tribunais brasileiros. Por exemplo, aqui estamos falando da revisão da vida toda, revisão do teto, entre outras revisões. Bom, se eu fizer a revisão, o valor do meu benefício sempre aumentará? Nem sempre o valor do seu benefício aumentará após a revisão. Isso porque, inicialmente, o INSS pode verificar novamente a documentação que você anexou para pedir a revisão e entender que você não tem direito a algum tempo de contribuição extra que não foi contabilizado, por exemplo, na concessão do benefício, ou que algum salário de benefício está na sua quantia correta. Desse modo, caso o Instituto veja que você não tem direito à revisão, seu benefício terá o mesmo valor que antes ou até pode diminuir. Por isso é muito importante fazer os cálculos antes de entrar com qualquer pedido de revisão. Existe a possibilidade de você fazer o seu pedido de revisão direto no Poder Judiciário sem passar antes pelo INSS. Mas há uma exceção. Se você juntar um documento novo, por exemplo, que o INSS desconhecia na época da concessão do benefício, você terá que fazer o pedido de revisão perante o Instituto inicialmente. Isso é uma posição do Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Pode ser que o seu caso seja melhor avaliado na Justiça, principalmente quando falamos
de consideração de atividades especiais, geralmente negadas pelo INSS, mas o ponto negativo é a demora que o seu caso pode ser julgado. Se você entrar com um processo judicial, se essa for a sua opção, será necessário contar com assistência de um advogado especialista em direito previdenciário. O advogado te auxiliará em toda a ação judicial e ainda te deixará mais tranquilo em todos os procedimentos. Bom, onde eu devo fazer o pedido da revisão? Pelo portal Meu INSS, caso você não saiba, não é possível mais fazer o pedido de revisão via atendimento presencial. Todo o processo de revisão do benefício pelo portal Meu INSS ou até mesmo pelo telefone do Instituto 135. Toda a documentação que sustenta a revisão deve ser anexada via Meu INSS. Caso o Instituto tenha alguma dúvida sobre algum documento juntado ao pedido, é possível que eles te chamem para comparecer em alguma das agências da Previdência Social para resolver o que for preciso. Bom, o INSS ele pode pedir a revisão do benefício? Sim. Não é somente o segurado que pode pedir uma revisão do benefício. É isso mesmo, o INSS ele também pode fazer esse requerimento caso eles verifiquem que algum benefício tenha sido concedido com os parâmetros errados, como, por exemplo, um cálculo feito com base em leis antigas e que não estão mais em vigor. Mas tem um porém, o INSS só pode fazer esta revisão em até 10 anos após a concessão do benefício inicial do segurado. Passando esse tempo, o prazo decadencial acaba e é impossível que o seu benefício seja revisto. Portanto, se você for surpreendido com um pedido de revisão, verifique há quanto tempo o seu benefício foi concedido. E outra informação importante, assim como o INSS, você tem o prazo de 10 anos para entrar com um pedido de revisão caso constate algum erro na concessão do seu benefício previdenciário. Passando esse tempo, você não pode mais pedir. Fique atento a esse detalhe. Como saber se eu posso pedir uma revisão? Existem 2 modos para saber se você precisa de uma revisão do seu benefício. A primeira é analisando a sua carta de concessão do benefício e a memória de cálculo que vem junto com essa carta de concessão. Lá estarão todas as informações da concessão do seu benefício, incluindo salários de contribuição utilizados, a forma de cálculo, o seu tempo de contribuição, todos esses detalhes. Todas as informações necessárias para saber se o seu benefício está correto ou não estarão ali. A segunda forma é analisar, que é a melhor, o seu processo administrativo que você tem acesso através do Meu INSS ou através de solicitação no telefone 135. Em ambos os modos, você deverá verificar corretamente se os salários e o tempo de contribuição estão corretos, bem como analisar se todos os períodos de vínculo de trabalho estão ali. O INSS também informará se não considerou determinado período de contribuição ou valores de recolhimentos. Para ter uma análise mais apurada do seu caso, é sempre bom contar com a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. É ele que te dará a confiança e a certeza que você tem direito a uma revisão do seu benefício.
Imagine a situação de você fazer tudo sozinho e achar que tem direito a aumentar o valor da sua aposentadoria e chega na hora você vê que o INSS diminuiu o seu benefício. Tudo isso poderia ser evitado com uma simples consulta previdenciária com um advogado. Isso porque esse advogado analisará todo o histórico previdenciário e te informará quais são as suas chances de ter o seu pedido concedido. Bom, quais documentos eu devo juntar para ter chances de revisão? A principal documentação que você deve juntar, ao pedido de revisão são provas do direito que você está pleiteando, que você está alegando. Então, por exemplo, se o INSS, na concessão do benefício, considerou valores errados de salários de contribuição, você deve demonstrar quais são os valores corretos. Isso pode ser feito através da juntada da carteira de trabalho, contra-cheques, contrato de trabalho. Então, os documentos mais comuns que vejo os segurados anexar ao pedido de revisão são a carteira de trabalho, a CTPS, como a gente chama, contra-cheques, o contrato de trabalho, recibos de vendas, perfil profissiográfico previdenciário, PPP, para comprovar o período de atividade especial, sentenças trabalhistas que comprovam o vínculo trabalhista com alguma empresa ou correção de salários, contribuição. Mas tudo vai depender da sua situação previdenciária. Você pode juntar documentação nova que não constava no seu pedido de concessão inicial para comprovar o seu direito, mas isso terá consequência no pagamento de valores retroativos, conforme eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, a reforma da Previdência mudou algo com relação às revisões? Não. A reforma ela não mudou as regras da revisão de benefícios, mas dificultou um pouco o acesso à justiça da realização desse pedido perante o INSS. Isso porque foi retirada da Constituição Federal a possibilidade das pessoas ingressarem na justiça estadual quando não houver justiça federal no município do segurado. Caso você não saiba, em regra, as ações previdenciárias elas tramitam na Justiça Federal, salvo exceções. Agora, com a reforma, só é possível fazer uma ação previdenciária na Justiça Estadual quando o segurado reside em um raio superior a 70 quilômetros de uma Justiça Federal. Caso o segurado esteja domiciliado dentro deste raio, ele terá que buscar uma Justiça Federal para ingressar com um processo judicial. A parte positiva é que a maioria dos processos na Justiça Federal são realizados por processo eletrônico. Então, as coisas pioram se o segurado tiver que ir à unidade da Justiça Federal para alguma audiência. Dependendo, ele terá que gastar um valor com transporte que pode afetar as economias de sua família. Bom, existe um prazo para eu entrar com o pedido de revisão? Com certeza. Lembrando que eu falei que o INSS tem um prazo de 10 anos para eles mesmos fazerem uma revisão de benefício. Então, com os segurados é igual. A partir do primeiro dia do mês seguinte que você começou a receber o seu benefício, você tem 10 anos para entrar com o pedido de revisão. Existem algumas revisões de direito, como a revisão
do buraco negro, a revisão do IRSM, a revisão do teto, que não tem esse prazo. Isso acontece porque ela não é considerada uma revisão feita, por exemplo, a do teto, em conta da concessão do benefício. Bom, terei direito aos retroativos? Sim, quando o seu benefício é revisado pelo INSS ou pela Justiça, você terá direito aos valores retroativos, desde a data do início do benefício, né, a DIB. Isso porque o culpado do benefício não ter sido calculado da maneira correta foi o INSS e não você. Como seu benefício devia ter sido pago com o valor certo desde quando você começou a receber o benefício, nada mais justo que a diferença dos valores que você não recebeu sejam pagos ao fim da revisão. Importante, se a data do início do benefício for maior que 5 anos, os valores retroativos serão limitados a esse período, em conta de previsão na lei, tá? A prescrição. Então, os últimos 5 anos você recebe. Se você se aposentou em menos de 5 anos, você vai receber desde a data do início do benefício mesmo. Bom, se você juntar um documento novo que o INSS não conhecia na época da concessão do benefício, os valores retroativos serão pagos a partir da data do pedido de revisão. Lembrando que os valores serão corrigidos monetariamente. Dependendo de quanto tempo você ficou sem receber, o valor correto e da diferença entre valores, há a possibilidade de você receber uma bolada. Bom, existe um prazo máximo para que o meu pedido de revisão seja analisado? Sim, o prazo para que o INSS faça análise dos pedidos de revisões são bastante discutidos entre os advogados. A lei do regime geral de Previdência Social, a Lei 8213 de 91, cita que o Instituto tem 45 dias após o protocolo do pedido para conceder ou negar a revisão, com a possibilidade deste prazo ser prorrogado por mais 45 dias, caso haja justo motivo. Já a Lei de Processos Administrativos, a Lei 9784 de 99, afirma que a resposta deve ser feita em 30 dias no protocolo do pedido de revisão, com a possibilidade de prorrogação por mais 30 dias, se houver justo motivo. Geralmente, o que é aplicado nos casos concretos é a Lei do Regime Geral de Previdência Social, com um prazo de 90 dias após o protocolo da revisão para o INSS dar uma resposta. Inclusive, os prazos administrativos e judiciais foram objetos de um acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal. O prazo fixado para análise da revisão, tanto no INSS quanto na Justiça, é de 90 dias. Se o Instituto não cumprir este prazo de 90 dias, é possível fazer um mandado de segurança. Esse mandado é uma espécie de ação judicial que obriga o INSS a cumprir o prazo estipulado por lei para análise do pedido do segurado. Isso, com certeza, agiliza o processo do segurado e é uma boa saída se o seu pedido estiver muito atrasado. Contudo, se você precisar de um advogado especialista em direito previdenciário para fazer esta ação, seria bem importante. A sua maior carta na manga no pedido de revisão é contar com um advogado para te ajudar e especialista em direito previdenciário, tá? Como eu disse antes, é ele que te dará o sossego e te informará quais são as suas reais possibilidades com a revisão do seu benefício. Bom, eu preciso explicar por que eu estou pedindo a revisão, ou o INSS já sabe onde está o erro?
Bom, é essencial a fundamentação do requerimento de revisão, chamado de razões do pedido. O INSS tem um alto volume de trabalho, então, nada melhor que indicar onde está o erro. A juntada de documentos e a fundamentação escrita bem feita são essenciais para o êxito do pedido. O INSS ele pode se recusar a revisar o meu benefício? Não. A Constituição Federal garante o direito de petição a todo e qualquer órgão público, inclusive o INSS. O INSS pode, no máximo, abrir prazo para apresentar documentos corretos, né, que é o cumprimento de exigência, que a gente chama, mas ele tem que analisar. Como recebo o dinheiro dos atrasados? No caso de uma revisão administrativa, o INSS realiza o pagamento, né, por meio da rede bancária, como acontece regularmente ao receber o salário da aposentadoria, mensalmente, aquele que você está acostumado. Agora, se for judicialmente, o recebimento dos atrasados ocorrerá por meio de requisições de pagamentos ou precatórios para valores acumulados acima de 60 salários mínimos e serão depositados em uma conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Bom, a PEC dos precatórios, ela vai afetar as revisões do INSS? O que pode acontecer? Bom, precatórios são ordens de pagamento que o Poder Judiciário manda ao Executivo. E aqui inclui suas estruturas como o INSS. Então, para cumprir decisões judiciais já julgadas em definitivo, a proposta de emenda à Constituição altera os prazos e a forma de pagamento dos atrasados na esfera judicial, mas não altera o direito aos atrasados do INSS ou as revisões, tá? Então, a pessoa ainda recebe, mesmo que seja parcelado. Bom, aproveitando agora o finalzinho do programa, se você quiser acompanhar os programas aqui pela Rádio Mundial, eu posto no Facebook Leis do Sucesso e também no YouTube você pode acompanhar esses programas aqui feitos pela rádio. Já na Ragosta Advocacia, no Instagram Ragosta Advocacia e no Facebook Ragosta Advocacia, você acompanha toda semana, toda terça e quinta, eu coloco ali atualidades sobre o direito previdenciário, alguns artigos importantes, então fique de olho nessas redes sociais para que você possa se manter informado. Essas e outras dicas você acompanha aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.